Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. Tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Palavra de Deus no livro segundo Mateus, o Evangelho, capítulo 22, versículos 1 a 14. Mateus, capítulo 22, versos 1 a 14.
Dificilmente, irmão, recusamos um convite para uma festa de casamento. Tem pessoas que fazem esforços para sempre estar presente quando convidados. E a festa de casamento é tradicional, em que as pessoas realmente empenham-se para atender o convite. Geralmente, convite feito com antecipação, para que todos possam se preparar e naquele dia congratular-se ou alegrar-se com os noivos. Quantas vezes você foi convidado a participar de um casamento? Quantas vezes você recusou o convite? A parábola de hoje expõe a negligência das obrigações pactuais que os líderes de Israel e os judeus cometeram. Desprezaram o convite da graça. Convidados com antecedência e muitas vezes, mas rejeitaram este convite. Continuando a mensagem, série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, meu assunto hoje é o convite para entrar no reino de Deus e o modo de preparar-se para participar dele. O convite para entrar no reino de Deus e o modo de preparar-se para participar dele. O objetivo da mensagem é alertar a todos sobre o risco de recusarmos o convite. A palavra de Deus registra: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para o casamento. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Esta é a primeira parte dessa história. A segunda parte. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Terminou aqui a primeira parte. Versículo 9 a 14, a segunda parte da história. E depois para as encruzilhadas do caminho, e convidai para o casamento a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Não estava vestido adequadamente para o momento. Entrando, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Não seguiu aquela etiqueta. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para o fogo, para fora,
nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós temos aqui então um rei que convida os súditos para a festa de casamento do seu filho. Antecipadamente envia os convites, reitera o chamado, mas no primeiro chamado, muitos recusam participar. Não atendem. Na segunda parte da história, o convite se estende não só àqueles do círculo mais próximo, e aqui se referindo aos judeus, particularmente sacerdotes e fariseus, então se estende a outros, maus e bons, nas encruzilhadas, nas esquinas, todos são convidados e recebem este convite. No entanto, há alguns que, apesar de terem aceito o convite e estarem no reino, no banquete, não se prepararam devidamente para estar ali. Por isso, a mensagem de hoje, o assunto é este: o convite para entrar no reino de Deus e o modo de preparar-se para participar dele. Jesus usa uma comparação com a festa de casamento. O reino de Deus é semelhante a um casamento. Sem forçar o texto, sem usar muita alegoria, podemos dizer que nós estamos falando aqui de um banquete chamado banquete messiânico. O reino de Deus estabelecido, inaugurado, mas estabelecido, onde o Senhor Jesus Cristo se reunirá como noivo, a igreja, sua noiva, selando esse casamento para toda a eternidade. E a figura é de uma festa. A festa de casamento. No Novo Testamento, Jesus é descrito como marido e a igreja como a esposa, como lemos na liturgia. Preparar a sua noiva sem ruga, mácula ou qualquer tipo de imperfeição. Então, nós podemos dizer com segurança de que esta boda é o banquete messiânico do encontro entre Cristo e a igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo tem preparado a igreja para esse encontro. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E no livro de Apocalipse, lemos a respeito deste encontro. Demos-lhes glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se enfeitou. Haverá um dia, em um banquete messiânico, em que os filhos de Deus, que ouviram e atenderam ao chamado, estarão com ele para todo sempre. Este é um ponto importante a ser compreendido na parábola. E aqui o foco é no convite que é feito e como nós devemos nos portar ao atender o convite. Essa parábola nos ensina sobre 3 coisas. Mas o foco é este: que muitos ouvirão o chamado para entrar no reino, para participar deste casamento, mas não se aprontarão devidamente. Quais os assuntos desta parábola? Primeiro, rejeição das iniciativas de Deus para reunir em seu reino. Ele convida, e hoje ele convida mais uma vez, para que você se torne um participante do reino dos céus. Mas foca a rejeição a todas as iniciativas. Segundo, fala dessa reunião
promovida no reino, o banquete messiânico. E em terceiro, assim como a parábola do joio ensina, que haverá separação final. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Na primeira parte, nos versículos 1 a 8, nós lemos a respeito da rejeição ao convite para a entrada no reino. Aqueles que eram herdeiros, judeus, sacerdotes e fariseus, religiosos, rejeitaram todas as iniciativas de Deus para participar do reino dos céus. Porque rejeitaram a Cristo, o noivo. Não poderiam participar desse banquete. Então nós lemos na palavra que eles não quiseram, não ouviram, não se importaram e ainda alguns agiram com violência contra os mensageiros do rei. E assim, a atitude de descaso apontava para a sua indignidade. E aqueles que rejeitaram o convite foram exterminados por sua maldade. O reino é anunciado. Fique com esta comparação. Quantas vezes você foi convidado para participar de um casamento? Quantos esforços você empenhou para estar ali? E a pergunta é: você está sendo convidado a entrar no reino de Deus, a participar deste banquete? Há quanto tempo você ouve a palavra, mas a rejeita? Então, a primeira parte dessa parábola mostra que aqueles que rejeitam o convite sofrerão punição. A segunda parte da parábola, o assunto é: qual é a disposição correta para participar do reino dos céus? Na segunda parte, então, nós aprendemos que receber um convite para o reino de Deus não garante a inclusão nele. Ser convidado não garante que estamos inclusos nele. Vemos aqui que um homem, maus e bons foram colocados na sala do banquete. O que é isso? Não é universalismo hipotético. Não significa que todos indistintamente vão participar do reino, não. Significa que o convite é dado indistintamente a todos os homens, de todas as índoles, em questões morais. E muitos destes ouvirão o evangelho e virão à fé. Mas até mesmo aqueles que entram no reino devem estar devidamente trajado. Se tem, usando na nossa cultura, né? Se tem um dia que as pessoas ficam bonitas mesmo, até a noiva, né? É no dia do casamento. Colocam as melhores roupas, usam os melhores sapatos, a maquiagem, a barba feita, porque é um casamento. E aqui a comparação é simples e penetrante. Você tem sido incluído no reino de Deus, mas você se porta como um cidadão do reino? Você está trajado da maneira devida? Porque se não estivermos,
com trajes próprios, nós seremos lançados fora. Ali a casa ficou cheia, mas um dos circunstantes, um dos participantes da festa, um dos convidados, não estava com a roupa apropriada. Era uma norma de etiqueta que Jesus usa aqui. Havia uma veste que era dada específica às pessoas, e esta veste distinguia essa pessoa e também tributava honra aos noivos. Nós lemos na palavra que Josué, o sacerdote, a figura, a visão de Zacarias, estava com a roupa suja. Ele era sacerdote, oficiava na casa de Deus, mas estava com a roupa suja. Então o Senhor diz: troque a sua roupa, coloque um turbante limpo, uma roupa resplandecente. É sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo. Apocalipse 19, lemos que é vestido de linho fino para participar deste casamento. Então, nossa profissão de fé não deve ser apenas externa. Aqueles que não se vestem adequadamente, aqueles que não se aprontam adequadamente, segundo Cristo, segundo o novo homem arrependido, arrependida, serão lançados fora. E aqui não há estado intermediário. Ou estaremos no reino de Deus, ou seremos lançados no inferno. Quantas vezes você tem sido chamado ao arrependimento? A abraçar Jesus Cristo e a sua justiça. Crer que o seu sacrifício é perfeito. Que a sua obra imputada a nós perdoa os nossos pecados definitivamente. E que somente Cristo salva. Quantas vezes temos convidado pessoas e elas rejeitam este banquete? Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas atendem ao convite, mas não colocam uma veste adequada, ou seja, estão até introduzidos no reino, mas não estão adequadamente paramentados, enfeitados. E aqui, é claro, está falando da vida. Nós lemos em Apocalipse que as vestes de linho fino são as obras de justiça praticadas pelos santos. Precisamos tomar este cuidado. Você que já está dentro da festa, cuidado para que não esteja com a roupa inadequada. Porque se estivermos nos portando inadequadamente, não segundo o reino, seremos lançados para fora. Deus não se alegra, portanto, encerrando aqui esta parte, Deus não se alegra na morte do pecador. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que você se arrependa. Mas ele não viola a sua vontade. Ele nos proporciona, através da palavra e do Espírito, a persuasão. E ele está ofertando a salvação hoje. Vinde, entrai pela porta da salvação. Venham ao reino, sentem-se à mesa comigo. E a passagem diz
apesar de muitos serem chamados, uma parte rejeita, outra parte pode aceitar e não se viver adequadamente segundo o reino. Muitos serem chamados, são poucos os escolhidos. Em termos de doutrina, nós chamamos isso de chamado externo. O chamado externo é o ato de nós pregarmos a palavra. Domingo após domingo, Deus está chamando externamente, falando a todos, indistintamente, a todas as pessoas, convidando, venha para o banquete, entre no reino, venha para o casamento, celebre. Mas é fato que muitas pessoas ouvem o convite externamente e não são chamadas no coração. Então nós temos um chamado externo, que é feito a todos. Mas também temos um chamado interno, eficaz, que traz arrependimento, que traz conversão. Aqueles que entram no banquete com a roupa devida, que é a justiça de Cristo. Vejam que na passagem, somente os escolhidos permanecem. Muitos são convidados, mas alguns se recusam a ir, outros comparecem, mas não se submetem às normas do reino, não querem viver segundo o reino e, portanto, também serão rejeitados. Você deve pregar a palavra a muitos, mas Deus chamará poucos. E você faz parte desse pouco? Você está entre os escolhidos? Se a justiça de Cristo for a tua justiça, então você não será lançado fora. E é o que Jesus diz: quem vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Mas se você, como os fariseus e sacerdotes, rejeitam a justiça de Cristo, vocês podem até estar num núcleo religioso, ter responsabilidades religiosas, mas serão lançados fora. Então, algumas aplicações que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, a doutrina do chamado universal. O rei aqui está chamando, convidando, amplamente, generosamente, de maneira ilimitada. Ontem eu tive no açougue, eu estava pregando de certa forma, em Apocalipse, para o açougueiro, para o dono do açougue. Saí dali, fui ao mercado e um repositor jovem, estava pregando para o outro. E eu pensei, quantas pessoas estão neste momento ouvindo o evangelho de alguma forma? Mas quantos deles serão chamados no seu coração? Se converterão e arrependidos virão ao Senhor. Então esta parábola nos ensina isto. O convite do evangelho é amplo, generoso e ilimitado. Deus quer que os homens sejam salvos. Mas nem todos ouvirão com o coração e terão seus olhos abertos. E surdos de ouvido, endurecidos com o coração, rejeitarão todos os convites. Dureza. A segunda aplicação é que a salvação é rejeitada por muitos. O chamado externo pode ser resistido. Nós já lemos na Escritura que os líderes sempre resistiram ao Espírito. Foi o que Estevão falou na sua pregação.
vós resistis ao Espírito Santo. Então é possível que o chamado externo as pessoas rejeitem, a pregação, mas o chamado interno no coração é irresistível. Quando Deus chama, muitos ouvirão, atenderão e entrarão no reino dos céus. Terceiro, todos que professam falsamente a fé serão desmascarados no último dia. Aqueles que estão dentro de uma bolha religiosa e até cristã, mas que não se comporta e não vive como um cidadão do reino, deste reino celestial. O que acontecerá? Será lançado fora, onde há choro e ranger de dentes. Aquele que não foi encontrado apto, não se revestiu da justiça de Cristo e não anda em conformidade com esta nova vida em Cristo, pode até frequentar uma igreja, ser membro, mas no final, Deus vai pegar e dizer, olha, para fora, aqui não é o teu lugar. Que a nossa profissão de fé, portanto, seja sempre examinada. E por último, devemos pensar sobre a confirmação da nossa eleição. Sempre importante confirmar a nossa vocação e eleição, observando se estamos trajados com a justiça de Cristo e estamos vivendo em acordo com a justiça de Cristo. Volto àquela pergunta. Quantos convites de casamento você recusou? Às vezes, quando eu era mais jovem, hoje eu não fico mais, porque a experiência vai nos ajudando. Mas, muitos anos a pessoa não frequentava a igreja e tal. Mas no dia do casamento, a pessoa atravessava o mar nadando, o deserto de joelho, mas estava lá na festa de casamento. Isso é comum na nossa cultura. Não só atendermos o convite, mas realizarmos muitos esforços para estar no casamento. E o convite feito aqui a você para entrar no reino dos céus, através da justiça de Cristo. Venha, entre neste reino. O banquete está posto. E logo, logo nós vamos celebrar. Vista-se com a justiça de Cristo, devidamente. E desfrute deste encontro entre Cristo e a igreja, eternamente. Que você que tem ouvido a palavra muitas vezes na igreja, mas ainda não recebeu esse chamado no coração, quem sabe hoje pode ser um dia especial, para que Deus traga arrependimento sincero, conversão para a vida eterna. E que você não seja lançado fora. Esse não é o desejo de Deus, mas Ele lançará todos aqueles que não se revestirem com a justiça de Cristo. Então hoje você pode atender esse convite, se Deus assim permitir. O convite para entrar no reino de Deus e o modo de preparar-se para participar dele. Que Deus nos ajude. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da
maravilhas pela sua